Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, vamos falar de tênis. A gente teve agora o quinto dia do Australian Open, algumas surpresas, eliminação de Daniil Medvedev, o João Fonseca ficando pelo caminho depois daquela vitória fantástica contra o Rublev. O Lorenzo Sonego trouxe uma estratégia de jogo muito bem feita e conseguiu uma bela vitória contra o jovem tenista brasileiro e obviamente vai para fevereiro a todo vapor para conquistar muitos pontos e obviamente solidificar de vez aí no nível ATP, deixando os challengers para trás. Poderia talvez deixar de uma vez logo agora no Australian Open se ele conseguisse ir mais longe, mas não foi o caso. E a gente também teve outros nomes grandes caindo. O Bert Hurkacz caiu de uma maneira até surpreendentemente ruim. A gente teve alguns resultados que acabam sendo meio previsíveis, porém a gente tem muita coisa para comentar, assim, não só essas notinhas de rodapé, a gente vai um pouco mais a fundo, pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. O primeiro jogo para falar é o Kecmanovic vencendo por 3-0 o Hurkacz. Olha só os números dessa partida: 6-4, 6-4, 6-2. O Hurkacz só teve 3 chances de quebra e não aproveitou nenhuma delas. E o Kecmanovic criou 11 breakpoints, aproveitando 4. Né? O Hurkacz não jogou bem, não sacou bem, há de se dizer isso. Foram 14 aces, ok, mas 6 duplas faltas. E ele teve apenas 37% dos pontos com o segundo saque. Em comparação, o Kecmanovic teve quase 70%. 69% para segundo saque é uma média muito alta e é uma derrota, a maneira que ela é construída, aí eu acho que é o grande problema. Perder para o Kecmanovic, não acho que é o big deal do jogo, mas sim a forma como aconteceu. O Hurkacz, assim, desde daquela lesão em Wimbledon, não conseguiu recuperar o seu melhor nível, né? A gente teve o Karen Khachanov vencendo o Gabriel Diallo. O Khachanov é o último russo vivo no torneio, né? Eu não vou falar que é totalmente surpreso, porque o Khachanov é bom jogador de Grand Slam, né? Tipo, ele já tem semifinal no Australian Open, se não me falha a memória, já foi semifinalista aqui. Já teve, acho que, semifinais no US Open e quartas de final em Roland Garros e Wimbledon. Então, assim, o cara sabe jogar Grand Slam, né? A questão é que o quão longe ele vai. Outro tenista que, ao meu ver, poderia estar melhor se não fossem as lesões. Enfrenta esse tenista canadense que é bem chatinho de enfrentar. O Gabriel Diallo, inclusive, vem evoluindo bastante, mas o Khachanov foi muito sólido a partir do terceiro set. Aquele negócio, quando ele alia a solidez com a agressividade, ele é um tenista muito chato de enfrentar, porque assim, o backhand dele deu uma evoluída absurda nos últimos 2, 3 anos, né? 7-6, 4-6, 6-3, 6-3, 3 horas e 14 minutos para o Khachanov avançar. Gael Monfils venceu Daniel Altmaier por 3-0, 2 horas e 19 desta vez para o Monfils em quadra, 7-5, 6-3, 7-6. Começou atrás, vale ressaltar o Monfils, né? Teve o momento que o Altmaier chegou a sacar para o primeiro set 5-3, mas depois disso o jogo foi quase todo do Gael Monfils. E assim, o nível de qualidade do tênis do francês tem sido um destaque muito grande, visto que ele já está com 38 anos de idade, mas ainda assim mantendo bastante qualidade no seu jogo de fundo de quadra, inteligência. É realmente fantástico. Ainda é muito bonito ver o Monfils jogando tênis. Francisco Cerúndolo venceu o Facundo Dias da Costa via desistência do adversário, estava 6-2, 1-0, quando o compatriota acabou desistindo por lesão. Mais uma desistência no torneio, que não é legal, né? Tipo, muitas desistências até agora. O calendário é muito exigente, fisicamente é brutal, então não é de se surpreender tantas desistências, e eu fico me perguntando se isso vai piorar com os Masters 1000 de 2 semanas agora se tornando mais frequentes. A gente teve o Lorenzo Musetti ganhando do Denis Shapovalov, jogo bonito de se ver, né? Assim, esse jogo nunca ia ser feio, né? A verdade é que dois tenistas, em termos de mecânica, são dos mais lindos tênis de se ver, né? Os dois têm um talento puro, formidável, né? É bonito ver os dois jogando tênis, não sempre é eficiente, porque são tenistas muito mais impulsivos, né? O Musetti muito menos, né? Ele é um cara bem mais consciente taticamente, explora melhor o tênis que ele tem, e não é à toa que ele vence 7-6, 7-6, 6-2, mas é legal ver aí dois representantes do backhand com uma das mãos, e é engraçado, né, que o Shapovalov é canhoto, né, então é um raro jogador que tem o backhand com uma das mãos, só que como canhoto, assim, normalmente, assim, não são muitos tenistas que são canhotos, a maioria é destra, né, mas de qualquer jeito, assim, o backhand com uma das mãos tem sido um golpe cada vez mais em desuso, então ver um canhoto ainda representando isso, né, e o outro destro do outro lado, é uma experiência bem interessante. O Ben Shelton venceu do Pablo Carreno Busta por 3-1, né? 6-3, 6-3, 6-7, 6-4, boa vitória. Nenhuma atuação explosiva em termos de aces, né? 17 contra 3, né? Tipo, óbvio, muito mais ace Carreno Busta, mas pensando em 4 sets e um jogo longo, não é um número de aces tão alto assim, né? Mas
o número que importa, o Grace não define tão bem o quanto o cara sacou bem ou não, sim a porcentagem de pontos com o primeiro e segundo saque. No caso do Ben Shelton, 86 com o primeiro saque, excelente, 69 com o segundo. Então, boa vitória contra o Carreno Busta. A gente também teve o Deminauer ganhando em sets diretos do Boyer, tenista americano que veio do quali, e assim, domínio completo do Deminauer. Ele ganhou 89% dos pontos com o primeiro saque e 69% com o segundo, né? E assim, do outro lado, 63% dos pontos com o primeiro saque para o Boia, 33% com o segundo. O Deminauer criou 14 breakpoints aproveitando 6, só teve 2 contra, mas o americano chegou a aproveitar uma das chances, né? Olho em Alex Deminauer, que é um tenista que pode aprontar bastante nesse torneio. O Mutei acabou vencendo o Kruger por 3-1, 4-6, 6-4, 7-6, 6-4, bom torneio para o tenista francês, conseguiu uma boa vitória na estreia contra o Popperin e agora consegue avançar contra o tenista americano e vai enfrentar o Leonard Thiem, que hoje precisou de quase 5 horas para ganhar do Medvedev. Então, em termos de pernas, eu acho que o Mutei pode ter uma vantagem física, mas em termos de tênis, aí é outra história que a gente vai ter que contar. Para mim, o atropelo mais absurdo até agora de todo o Australian Open é o Taylor Fritz contra o Cristian Garin. O Nishioka contra o Alcaraz, lá, o Alcaraz já era esperado que ele ia dominar completamente o japonês, mas essa aqui, 6-2, 6-1, 6-0, olha, realmente me impressionou. E assim, o Fritz não teve um breakpoint contra ele teve 9 chances, aproveitou 7, assim. Esse terceiro set, inclusive, foi um negócio assim, que deu até pena por parte do Cristian Garin, porque assim, nada dava certo pro cidadão, né? Tipo, o Fritz literalmente passou por cima dele. E no final, assim, a gente vê um jogo, né, do Garin, né, que já foi tão forte, né, mesmo na quadradura, não sei a especialidade dele, né, mas era um cara que costumava vender mais caro esses jogos, né, e levar um couro desse, ganhar 3 games, e enquanto o adversário ganhou 18, cara, é duro, né? Tipo, um jogo completamente do Fritz, né? Foram 79 pontos pro Fritz contra 43, quase o dobro de pontos. No tênis isso é um absurdo. Então, baita vitória do Fritz. Esse tá cada vez mostrando mais que é o número 4 e se consolida como o 4 do mundo com a eliminação do Medvedev. Marcos Giron venceu o Thomas Martin Echeverry por 3-2, jogaço de tênis, 4 horas e 5 minutos, 7-5 no primeiro set pro Giron, depois 6-3 pro Echeverry, 7-5 pro Giron, depois 6-3 pro Echeverry, pareceu um repeteco. E aí no final, 6-4 pro Marcos Giron, que chegou a estar quebra atrás, mas ganhou os últimos 4 games para conseguir fechar o jogo e avançar à próxima fase, né? O Alex Mikkelsen venceu o Maccabi, né, tenista australiano que veio de convite, 7-5, 6-3, 7-5, boa vitória pro americano, que venceu do Tsitsipas na estreia, agora já garante vaga nas terceira rodada, né? Não seria o 16º avos de final. O Marozan ganhou do Francis Tiafoe por 3-2. Tiafoe, assim, teve 19 aces, mas 10 duplas faltas e apenas 42% dos pontos com o segundo saque, né? E assim, foi um jogo, assim, nenhum dos dois, né? Teve muita segurança para conseguir no saque ali definir o jogo, né? Foram 20 chances de quebra para o Tiafoe, com ele aproveitando 3. Foram 17 chances de quebra para o Marozan, com ele aproveitando 6, né? Então, assim, para mim o pior foi mesmo o quinto set, em que o Tiafoe literalmente foi engolido pelo Marozan. E assim, no quarto set era a chance do Tiafoe, né? Ele teve 10 breakpoints, não aproveitou nenhum. E no Marozan teve 3 e aproveitou 1 e conseguiu vencer a parcial 6-4. Então assim, não pode desperdiçar tantas chances e pagou caro por isso. Então 6-7, 6-4, 3-6, 6-4, 6-1. Grande vitória de Fabian Marozan, que deve subir bem no ranking com esse torneio. Lorenzo Sonego venceu o João Fonseca por 3-2. O brasileiro, obviamente, ainda em evolução, ainda trabalhando. A gente vê que a porcentagem dele de primeiro saque contra o Rublev foi acima de 75% no jogo, foi de 61% hoje. Então ele sacou pior, menos primeiro saque em quadra, e a porcentagem de pontos ganhos também caiu. 71% com o primeiro saque, 49% com o segundo. Então assim, foi um jogo que o João Fonseca acabou oscilando mais. Ele teve um terceiro set muito ruim, só ganhou 6 pontos no terceiro set inteiro. Então assim, na verdade não, só um erro aqui, né? 6 pontos mais 9 de devolução. Então ele ganhou 15 pontos, mas a decisão foram 29 pontos do Sonego, e eu falo que é muito raro você ter uma disparidade dessas, né? Ainda mais uma parcial assim. Realmente o João Fonseca acabou assim oscilando mais, e é muita questão, né, de administrar um jogo em aberto, né? Talvez não o favoritismo completo, mas
esse é um jogo que assim, ele não conseguiria se colocar como underdog, o azarão, né? Lá contra o Rublev, sim, o Rublev é top 10, né? Então ele jogou solto, sem responsabilidade. Nesse jogo já teve a primeira vez em Grand Slam ele tendo um pouco a responsabilidade e a chance de se ver na rodada seguinte e, assim, não temer tanto o adversário. Mas o adversário, o Sonego, trouxe variação, trouxe uma estratégia bem definida e conseguiu a vitória. O Roger Rune venceu o Matteo Berrettini por 3-7-1, 7-6, 2-6, 6-3, 7-6. Uma boa atuação do Rune, um jogo bastante parelho, bastante equilibrado, mas no final venceu o tenista que, ao meu ver, tem mais talento e acabou crescendo nos momentos difíceis. Teve que salvar 2 set points no quarto set, mas acabou conseguindo. E aí no Berrettini a gente é um disco arranhado, né? Mas o backhand dele precisa de alguma forma se tornar um pouquinho mais útil dentro do jogo, né? Só ficar no slice, né? E passando bola para outro lado torna-se muito vulnerável, né? O Sinner acabou tendo um jogo muito mais complicado do imaginado contra o Skulkate, né? Acho que assim podemos chamar ele, não. O Skulkate teve um jogo bem impressionante, principalmente jogando bem com o primeiro saque, né? E até jogando bem no segundo saque do Sinner. Assim, teve uma chance de quebra no jogo todo, aproveitou ela, né? E assim, 129 pontos por Sinner, 109 pro Skulkate, né? Só para mostrar que, assim, não foi tanta diferença quanto era de se imaginar num jogo como esse, né? Tipo, esse jogo era pra imaginar uma vitória mais tranquila do Sinner, acabou sendo um jogo de 2 horas e 45, né? Mais um jogo mais longo pro Sinner. Assim, é um começo de Australian Open, não vou dizer ruim, porque não é, tá lá, avançou. Ruim é o do Medvedev, que já foi eliminado, né? E do Tsitsipas, de outros nomes de destaque, mas assim... Eu achei assim que o Sinner ele correu mais risco nessas 2 primeiras rodadas de jogos mais prolongados do que eu imaginava, né? Isso realmente não estava esperando. Eu achei que seria tipo a Open com ele varrendo todo o oponente até chegar, obviamente, a possibilidade de enfrentar os figurões, onde ficaria mais difícil, né? Ele teve um pouco mais de dificuldade contra o Daniil nas quartas e o Draper nas semis, mas assim, nesse Australian Open, um pouquinho mais tenso, sei lá, não sentindo tão bem o ritmo da bola, cometendo mais erros do que o normal. E a gente teve o Leonard Thiem vencendo o Daniil Medvedev por 3-2. Tem um erro aqui, né, tipo do SofaScore, eles estão dando 142% dos pontos com o primeiro saque pro Daniil, e não foi assim, né? Mas só para exemplificar, muita gente questionando, eu falei, que o Daniil Medvedev jogou mal, porque ele teve 20 aces, então ele não pode ter jogado mal. Não é assim que funciona, gente. Ele teve 9 duplas faltas também, então assim, a combinação isso duplas faltas não foi a das melhores, né? E a questão é, ele cedeu 15 breakpoints, né? E 9 aproveitados pelo oponente. É uma porcentagem, assim, salvou 40% dos breakpoints. O Leonard Thiem salvou 58%, foram 24 breakpoints que ele produziu, e 14 que, assim, ele salvou, né? E assim, o Leonard Thiem só ganhou 59% dos pontos com o primeiro saque, 44% com o segundo. O trabalho de devolver saque do Daniil, ele fez. Essa é a questão. O jogo dele na devolução, ele estava lá. Mas o jogo dele com o saque, assim, o primeiro set, pontos ganhos com o primeiro saque, 54%, com o segundo, 33%. No segundo set, pontos ganhos com o primeiro saque, 60%, com o segundo saque, 24%, destaque, 4 de 17 com o segundo saque, né? Aí terceiro set, né? Aí ele melhorou, né? Tipo, 75% com o primeiro saque, 63% com o segundo, né? Aí no quarto set também, né? Esse set foi do 6-1, né? 85% no primeiro, 71% com o segundo. Já no último set, 56% com o primeiro e 50% com o segundo, né? E assim, o Leonard Thiem só colocou a bola, assim, colocou mais a bola em quadra no primeiro saque no último set e ganhou 62% dos pontos com o primeiro saque, né? E assim, o Medvedev produziu 5 breakpoints, aproveitou 2, teve 2 contra e perdeu os 2. Então assim, esse tipo de coisa que eu falo, né? E se tratando de um cara que nos tempos áureos conseguia 81% dos pontos de saque somando primeiro e segundo, é complicado ver o estágio que ele tá, né? Tipo, assim, realmente o Daniil tá aquém, né, daquilo que a gente ficou acostumado a ver dele, né? Eu, pessoalmente, fico triste porque é um tenista jogando bem, traz uma variável extra, ainda mais num esporte que, neste momento, tem ficado bem centrado para 3 nomes, Alexander Zverev, Sinner e Alcaraz, com o Zverev ainda estando bem atrás no Grand Slams, pelo fato do mental dele ainda não ajudar. E assim, o Medvedev é um cara que fez final ano passado, entende? Ele é um cara que, assim, se jogando bem, faz bem o tênis, né? E nesse caso aqui, eu repito, ele precisa trazer um cara tipo Ivan Izevich, que ajude o saque, o voleio, fazer ele jogar de maneira mais direta e objetiva quando se faz necessário. Porque se ele ficar só na solidez, eu acho que ele já teria alcançado seu teto, né? Aí a gente vai ter os jogos de hoje à noite, né? Já começando às 11 da noite. Carvalho Sbaen e Tommy Paul, o Jacob Furlan contra o Alexander Zverev, Jakub Mensik contra Alejandro Davidovich Fokina, a gente vai ter Nuno Borges contra Carlos Alcaraz,
Jiri Lehetka contra o Benjamin Bonzi, Hugo Humbert contra Arthur Fils, duelo dos franceses muito legal, Thomas Mahat contra o Novak Djokovic e encerrando o dia Jack Draper e Alexander Vukic, né? Eu não entendo porque esse é o último jogo, mas vale lembrar, esse jogo é na Margaret Court, enquanto o jogo do Djokovic é o que encerra a programação da quadra central. Então, a ver o que vai acontecer. Vamos ver aí o que o tênis nos reserva para o 6º dia do Australian Open. Esse aqui foi o resumo do 5º dia. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.